Ok, pessoal, então vamos aqui com o English Essential Structure de número 9 e hoje a gente vai ver a respeito do it take. Então, para a gente poder entender o que significa, como funciona essa estrutura, vamos passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que o it take tem tradução, né? Então, it take nós vamos traduzir por isto leva, isto toma. De maneira geral, essa estrutura it take, ela tem a ver com um tempo que se gasta para fazer alguma coisa, que é isto leva, né? Te leva 10 minutos, você levou 10 minutos, demora 10 minutos, né? Todas essas traduções cabem muito bem. A ideia é medir tempo, certo? Então, it take, a gente vai traduzir sempre por isto leva, isto toma, isto demora, porque ajuda a gente depois a trabalhar com ela quando a gente vai pensar no português para poder traduzir para o inglês, certo? Então isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha como que ela funciona. Em primeiro lugar, você lembra, tem lá o the big one, que é o verbo to do, que vai trabalhar em conjunto com ela. Essa aqui é a segunda extensão do the big one. A primeira, como a gente já viu, é o have to. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos. Então, assim é que performa essa estrutura. O it take trabalha em conjunto, ou uma extensão do the big one, que é o verbo to do. E depois, só colocar o verbo e toca o barco, ok? Então, vamos pensar uma coisinha. Ó. Em primeiro lugar, quando a gente usava o the big one, a gente usava a estrutura dessa maneira, quando a gente usa, na verdade, né? A gente usa, esse cara aqui é o did, a gente usa ele, deixa eu pegar meu ponteirinho aqui, a gente usa o did para colocar no passado, a gente usa o do para colocar a frase no presente e o eu para jogar todo mundo para o futuro. Isso aqui você já sabe. Se você não conhece essa estrutura, o the big one, two, three, four e five, são aqui onde está o coração do curso, é onde tudo acontece. Então você precisa de voltar lá e conhecer essas estruturas, tem que fazer o curso, fazer as estruturas para poder chegar aqui e entender bem do que eu estou falando. Então, como essas aulas já estão dadas, vamos só prosseguindo. Então, assim que funciona o The Big One, certo? Muito bem. Depois nós vimos que a primeira extensão do The Big One foi o have to. Have to, ter que, e ter que, então esse tempo aqui, ter que, ele vai ser, esse modo, né, que é o infinitivo, vai ser afetado pelo tempo que o to do, verbo auxiliar aqui de passado, vai dar para ele. Então, se aqui é ter que, quando eu coloco o did atrás dele, ou antes dele, fica teve que, tinha que. Colocando o pronome, isso tudo você já sabe, é só uma revisão aqui. Então, se é você, se eu usei o did, ficou você teve que, você tinha que. Que o quê? O verbo. Vamos colocar aqui o verbo estudar. Então fica você teve que estudar, você tinha que estudar. Só uma revisão, só deixando bem firme com você que o to do é o the big one, certo? A primeira das estruturas. E aí a gente usou a primeira estrutura, que é o the big one, para afetar o have to, que é a estrutura de número 6. Lembra? São extensões aqui do verbo to do, que é o the big one. Ok? Tranquilo, só uma revisãozinha aqui rápida. A questão é que agora a gente vai ver que vai entrar o it take aqui. E o it take, ele tem uma característica muito especial dele. Então a primeira coisa que a gente precisa de ver, ó, o it take, ele não é como as outras estruturas que vão entrar depois do pronome. Ele entra antes do pronome. Então guarda bem isso. Por que que o it take, ele entra antes desse grupo de pronomes? Porque esta estrutura já traz um pronome próprio, ó, tá vendo it aqui? Então, o que vai mudar somente nessa estrutura, e nenhuma outra muda. Então, o que vai mudar é que o it take, a estrutura de número 9, ela vem para antes do grupo de pronomes. Por quê? Porque ela já tem o pronome próprio. Aí a segunda coisa super legal que você entender nessa estrutura é que esse bloco aqui, ó, it take, nunca muda. Vai ficar sempre desse jeito. Nunca esses caras aqui, ó, esses pronomes, vão vir para cá, porque esse pronome é fixo. Portanto, não vai mudar a forma como você está fazendo isso aqui. Ok? Aí tem mais uma coisa. Bom, se esse it aqui já é o sujeito ou o dono da ação, então eu não posso ter outro dono de ação aqui. Então por isso que a qualidade desses pronomes tem que mudar. Aqui eles são pronomes subjetivos, ou seja, que são sujeitos ou os donos da frase. Mas esta qualidade de pronome agora vai mudar para pronomes objetivos.
que são esses pronomes? São os pronomes que servem como objeto. Eles estão lá apenas para concluir a frase, para conseguir demonstrar a quem se relaciona aquela ação. Agora, esses caras não vão ser mais os donos da ação, mas geralmente quem recebe ou quem está relacionado com elas. Então, este grupo de pronome aqui, ó, ele vai mudar agora para os pronomes objetivos. Ó. Então, vai acontecer isso aqui. Ó. De novo, ó, tá vendo aqui agora esses pronomes mudaram, certo? De novo, ó, aqui você tinha I, you, he, she, it. Então, agora você vai ter o me, you, her, him, it, us, you e them. Vamos ver isso agora um pouco mais detalhadamente. Então vamos começar com a nossa estrutura de fazer perguntas, certo? Então, em primeiro lugar, quem que tem que chegar? O the big one, porque ele que vai dizer se a minha frase vai para o presente, passado e futuro. Depois a gente tem o we take, que já é traduzido por isto leva, isto toma, isto demora, me toma, me leva, certo? É bem esse aí o caminho que vai. Depois nós temos uma classe de pronomes, certo? Que foram afetados. Esses caras aqui agora não são mais os donos da ação ou o sujeito da frase. Quem é o sujeito e o dono da ação agora é o it, que é o isto. E agora esse pronome objetivo é aquele que recebe a ação, que dá direção, que dá o foco, ok? E depois a gente vai ter aqui agora o tempo, por isso desse reloginho, ó, 10 minutos, 1 hora. E por último, o meu verbo. Ok? Não esqueça que sempre vai ter o to aqui. Então minha pergunta fica assim, ó. Eu demorei 10 minutos para tomar uma ducha? Lembra que tomar a ducha, take a shower, certo? Então ficaria assim, ó. Se isso aqui é leva, toma, então eu vou colocar no passado. Então eu demorei, did it take me? Me levou 10 minutos? Did it take me 10 minutes? Me tomou 10 minutos? Did it take me 10 minutes? E aí a gente completa a nossa frase, né? Para tomar uma ducha. Did it take me 10 minutes to take a shower? E se eu quisesse perguntar com você, você demorou 10 minutos para tomar uma ducha? Did it take you 10 minutes to take a shower? Simples desse jeito. Então, o que é o mais importante para você lembrar aqui dentro dessa estrutura? O mais importante é você lembrar que o we take vem antes do pronome. E qual é o erro mais comum cometido aqui? No português a gente fala assim, eu demorei 10 minutos? Eu levei 10 minutos? Então a nossa tendência vai ser dizer, did I take? E aí é que está o erro do uso dessa estrutura. Porque você não pode esquecer que não é did I take, é did it take me. E aqui que está o único segredo que você precisa se lembrar. Did it take me? Isto me tomou, isto me levou. Então vamos lá. Se eu quiser colocar agora no presente, agora já um segundo passo, né? Quando a gente vai para o presente, eu nunca vou usar o do sozinho. Porque lembra que o we take é uma estrutura que já vem bloqueada aqui, ó. Ela já vem blindada. O it sempre vai estar aqui, ele nunca vai mudar. Por isso, sempre que eu for usar essa estrutura no presente, eu sempre vou usar does, nunca do. Então, eu levo, does it take me? Você demora? Does it take you? Ela demora? Does it take her? E depois, quando a gente vai para o futuro, a gente vai usar o will antes do it take. Porque lembra, como esse bloco já é fechado, ele nunca muda, é só aplicar o the big one, did, do e will, e a coisa funciona, que é uma maravilha. É muito importante que você entenda que essa estrutura não é mais uma estrutura de iniciante. Aqui agora nós estamos falando de uma estrutura de, no mínimo, um intermediário médio. Não é fácil de usar essa estrutura, porém, quando a gente aprende a usar, você vai ver que as pessoas vão reconhecer que o seu inglês tem um nível muito legal. Provavelmente aqui a gente está falando já de B2, de nível já intermediário médio, para poder usar isso aqui com liberdade sem errar, ok? Depois, então, a gente vem somente para o reloginho aqui que diz tempo e depois verbo. Basicamente, é isso aqui que a gente precisa ver. Bom, essa aqui é a explicação de como que você faz perguntas quando o assunto for we take. Agora, a gente precisa de ver como funciona quando a gente responde, ok? Muito bem, nas nossas respostas, como você já sabe, quando a gente faz uma pergunta no inglês, a gente tem que inverter. O auxiliar vem primeiro e depois a pessoa para depois o verbo. Então, o que acontece? Quando a gente responde, fica na ordem original. Por isso que a gente, da inversão, a gente volta para o natural, né? Quando a gente responde. Então, como é que ficaria isso?
Quando a gente responde, o it take tem que vir primeiro, porque o sujeito vem primeiro. Olha ele aqui, ó, o it. Lembra, eu falei? Nunca muda, sempre vai ser it take. O que muda é a flexão do verbo. Olha, como eu falava, lembra disso? Ó? Did you work? Quando eu respondo I worked. Quando eu te perguntava, você levou as crianças para a escola? Então você falava, did you take the kids to school? Agora, quando você respondia, eu levei as crianças para a escola, você não voltava o verbo quando responde? O verbo já não vem direto para o passado? I took the kids to school. Então, estou usando o mesmo verbo. Aqui, it took, tudo junto, tem a ver com demorar um tempo, mas lembra que o take é apenas um verbo. Então, o que você vai lembrar? Qual é o passado de take? Took. Então, it took, pronto, sua frase já está no passado. Eu demorei, olha só como é que vai, ó. It took me, né? Não I took, mas it took me, certo? Então, eu demorei tanto tempo para fazer a minha ação. Simples assim, gente. Então, quando vem para o presente, você sabe que a regra do he, she, it, lá do Big One, continua sendo aplicada, vai ser aplicada para tudo. Então, he, she, it no presente, o verbo ganha S, vai afetar. Ó, o it não está aqui? He, she, it, ó, o it aqui. Ó. No presente, o verbo ganha S. O verbo está aqui e ganhou um S. Então, no presente, it takes. Então, eu demoro, it takes me. Você demora, it takes you. Nós demoramos, it takes us. Simples desse jeito. E depois, quando a gente joga no futuro, você já sabe, a gente coloca o will e tudo funciona. Então, eu demorarei, it will take me. Eu levarei, isto me tomará. Eu demorarei tanto tempo, ok? Tá bom, então essa aqui é a explicação geral. Como você já sabe, aqui nos nossos estudos dentro do projeto do Big Five, a gente vai sempre crescendo o conhecimento, montando, acrescentando. Mas a gente não domina o conhecimento pela explicação, por saber como funciona. Porque eu tenho certeza que, como você já conhece os The Big Five, você já passou pelo The Big One, é bem mais fácil de você compreender como funciona isso aqui agora. Bem tranquilo. Só que não é pela explicação que a gente aprende pela prática. Então a gente terminou toda a parte da explicação. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, você vai lá no nosso grupo de WhatsApp e você vai lá fazer perguntas. Ou se não, você vai direto no WhatsApp do teacher e você vai perguntar, tirar sua dúvida e a gente vai sanar e vai ficar tudo bem tranquilo com relação a essa estrutura. Tá joia? Então agora nós vamos para a prática do English Essential ou The Essential Structure de número 9. Vamos ver como é que fica isso.